Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa classe bíblica sobre as parábolas de Jesus. Nós estamos na segunda parábola. Semana passada nós vimos a parábola, a história do juiz e a viúva persistente. É um assunto muito importante, né, para os nossos dias futuros. E hoje nós veremos o que aqui de fato é a primeira parábola que Jesus contou, pelo menos no registro que a gente está, nas fontes que a gente está consultando, ok? É uma parábola muito conhecida, porém, ela de início não foi entendida pelos discípulos. E mais do que a gente interpretar e explicar, né, nós gostaríamos que você fosse convidado a abrir somente seu coração para você se identificar com algum dos terrenos dessa parábola, onde a semente cai, e principalmente entendermos qual é a nossa parte dentro do mistério do Evangelho, mudando nós e nos tornando novas criaturas, tá bom? Então, com esse interesse, com esse objetivo, nós vamos fazer uma oração para pedir a presença do Espírito Santo. Oremos. Amém. Querido Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pelas bênçãos merecidas que temos recebido, Pai. Abençoa, Senhor, esse estudo de hoje, que possamos absorver, Pai, tudo que vamos aprender aqui. E, se possível, colocar em prática, Senhor. Abençoa o Johan, que ele seja inspirado pelo Teu Santo Espírito e que tudo que viemos aprender aqui, que possamos passar para frente, Pai. Que não que não guardamos isso só para nós. Esteja com cada família aqui representada, Senhor, e abençoe os nossos estudos e abre as nossas mentes e os corações. Essas bênçãos nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Sol. Então, essa é a ilustração da parábola, né? Um semeador que saiu é, da sua casa para o campo, levando consigo sementes. E ele espalhou por alguns lugares que Jesus escolheu, refletindo o que seria uma prática do dia a dia daquele tempo, tá bom? Então é sempre bom lembrarmos em relação ao contexto. O contexto nos indica, se vocês forem ver, a parábola se encontra em Mateus capítulo 13. Em Mateus capítulo 12, nós vemos que Jesus realizou um milagre, quando ele restaurou, curou a mão ressequida de um homem no dia de sábado. Então, os fariseus, os líderes religiosos, acusaram Jesus de infringir a lei de Deus e de realizar milagres em nome ou por Belzebu, uma entidade maligna, né, que já era conhecida naquele tempo. Então, Cristo discorre uma defesa muito simples e prática, no sentido de dizer como ele poderia fazer isso, né, em nome dos demônios, e como um reino poderia estar dividido, tá bom? Então, vamos só pegar rapidamente esse contexto para nós entendermos por que Jesus respondeu usando uma parábola, tá bom? Então, Mateus capítulo 12, 24, diz: Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: Este, se referindo a Jesus, né, não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. E aqui tem uma palavrinha-chave no versículo 33, dentro daquela questão que eu mencionei, Jesus argumentando e dizendo: não poderia ser lógico, porque como um reino dividido poderia sobreviver ou progredir, né? Então, o versículo 33 diz: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Então aqui ele já diz, né? Como que um demônio poderia expulsar demônios? Como que um demônio poderia fazer o bem para um endemoniado? Usando a mesma lógica, Jesus agora pega a ilustração de uma árvore, de uma planta, que vai gerar frutos. Se a árvore é boa, os frutos serão bons. Então, no contexto da agricultura de uma árvore, de um fruto, né, pelos frutos os conhecereis, Jesus vai argumentar e
trazer a parábola do semeador para nós, ok? Então, nós vamos ler aqui, de início ao fim, a parábola, depois, aos poucos, vamos ler a interpretação que Jesus mesmo foi dando aos discípulos. Mateus 13, 1 e 2 diz: Tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntando-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. Um contexto de uma reunião, né? Uma multidão. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo, falou-lhes, né? Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra semente, né, caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Versículo 8 e 9. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa é a parábola, muito simples de descrever. Aqui temos uma ilustração de um semeador, onde aqui são representados os seres humanos através de 4 diferentes campos ou terrenos por onde cai a semente. Os terrenos representam o coração e a mente de todos nós, seres humanos, que de alguma outra forma recebemos o Evangelho na mais simples versão, né? Jesus existiu e morreu. Ou nós estudamos a Bíblia, nos aprofundamos, conhecemos desse imenso amor, e nós somos mais conhecedores ou privilegiados e abençoados do que outros, mas todos, por obra do Espírito Santo de Deus, chegam ao conhecimento da mensagem, tá bom? É, em qual terreno nós nos adequamos? Com qual nos identificamos? Algumas sementes secam, outras são comidas pelas árvores, outras crescem, geram uma raiz muito pequena, uma plantinha muito pequena, e elas morrem por causa que são sufocadas pelos espinhos. Na maior parte dos terrenos, em 3 deles, a semente morre. Mas existe um terreno onde a planta nasce, cresce, se fortalece e gera frutos. É bom lembrarmos que as parábolas, e nós fizemos isso no nosso estudo introdutório, né? Recapitulamos e vimos que as parábolas resumem os mistérios do plano da salvação. Dentre os mistérios estão por que Jesus foi encarnado, quando surgiu esse plano da salvação, com que propósito, e elas também apresentam a missão de Cristo. Então, coisas que estavam escondidas até a vinda de Jesus para nós, apenas tipologicamente representadas por todas as histórias do Antigo Testamento, em cada página da Bíblia, agora Jesus vai trazer com ilustrações simples do dia a dia da agricultura daquele tempo. Temos que entender que a Bíblia vai nos mostrar o, algum tipo de terreno ao qual nós nos encaixamos ou nos identificamos mais. Será que nós estamos dispostos a aceitar e entender com a explicação de Cristo e aplicação? E mais importante, né? Mais do que entendemos em qual terreno nós estamos, é nós termos a esperança que nós podemos nos tornar um terreno bom pela graça de Cristo, tá bom? Então, creio que de forma natural, todos nós, assim como na parábola do trigo e do joio, que nós estudaremos no futuro, é natural que a gente se sinta trigo. E neste caso, é natural que a gente se sinta talvez um terreno bom, porque estamos estudando a Bíblia, estamos numa classe bíblica online, vamos para a igreja, né? Porém, precisamos ter sinceridade no coração e entendermos, né? É, em que terreno está, qual é a condição do nosso coração, com qual terreno ele se identifica mais. E para quem cresceu na roça ou tem um sítio, um lugar,
e já teve a experiência de semear, plantar, cuidar, colher, creio que é uma experiência muito gratificante, né? Ocorre um milagre, porque a gente só participa colocando a semente, preparando a terra, o resto fica com a natureza, com a obra divina, né? Germinar, plantar, crescer e gerar frutos. Quanto conhecimento da genética, do crescimento, metabolismo das plantas, ciclos, estações, é, procedimento de troca de energia, como que água e sol podem virar frutos, né, através de uma simples planta. Então vejam quanta coisa nós poderíamos nos aprofundarmos se formos a fundo no conhecimento da biologia de cada passo e etapa da semente até o fruto. E tenham certeza de que para cada etapa existe uma aplicação espiritual, tá bom? Então, quem é o semeador? Mateus 13 indica, versículo 37, que Jesus é o semeador. Lembram? As parábolas vão expressar a missão de Cristo na terra. Então, ele saiu da sua casa e foi para o campo. O campo, um, esse local onde se encontram os quatro tipos de terrenos, né? É o nosso mundo, o planeta Terra. Então, Jesus abandonou seu lugar, seu conforto, seu trono, sua majestade, para se tornar como um de nós. E aqui nós fazemos uma conexão, né, com o nosso estudo de ontem, quando nós estudamos a Bíblia. Nós vemos que Jesus, assim como a Bíblia, tem uma natureza em duplicidade. Existe uma dualidade. Ambos são 100% homens, a Bíblia foi escrita por homens e Jesus foi 100% homem. Porém, ao mesmo tempo, são 100% divinos. O livro, inspirado 100% por Deus, e Jesus, com a sua natureza 100% divina. Essas duas características são as suas maiores fortalezas e demonstração de amor de Deus por nós, e para os incrédulos, a maior demonstração de fraqueza. Ok? Porém, vejam como isso é incompreensível para nós. Entendemos que um ser humano seja duas coisas ao mesmo tempo, homem e Deus, e um livro seja humano e divino ao mesmo tempo. Tá bom? Então vamos, o texto que comprova isso que eu estava dizendo, né? Mateus 13, 37. O que semeia a boa semente é o Filho de Deus. Não é você que encontra a Bíblia, não é você que encontra o Evangelho, é o Evangelho que encontra você. É o Espírito Santo que toca o seu coração. É alguém que te convida para ir para a igreja, para fazer um estudo bíblico. É Jesus usando essa pessoa, esse alguém, um convite, um panfleto, um livro, para que você conheça esse semeador, o Filho de Deus. Então vejamos aqui o que Ellen White comenta a respeito. Pela parábola do semeador, ilustra Cristo as coisas do reino dos céus e a obra do grande lavrador para o seu povo. Como um semeador no campo, assim veio ele também para espalhar a semente celestial da verdade. O quanto do céu o amor de Deus foi comprimido num ser humano, né, que é Jesus, e quanto da sua mensagem, o plano maravilhoso da salvação foi ilustrado através de parábolas. A missão de Cristo não foi compreendida pelos homens de seu tempo. A maneira de sua vinda não estava em harmonia com a expectativa deles. Você se lembra quando nós estudamos o santuário? Quantos capítulos e horas nós nos debruçamos e nos maravilhamos para entender a missão de Jesus, ele seguindo todos os passos que o santuário e a liturgia dele deixaram para nós? Hoje, milênios depois, graças à inspiração bíblica e os comentários de Ellen White, né, nós conseguimos entender um pouco melhor a missão de Jesus aqui neste mundo. E agora, através de uma parábola, tentaremos fazer o mesmo. Ele, que deu a parábola da pequena semente, é o soberano do céu. E as mesmas leis que regem o semear da semente terrena, regem o semear das sementes da verdade.
Essas leis, vocês se lembram quando eu sempre comento? Existem leis físicas, leis espirituais, leis mentais e leis, dentro das espirituais estão essas, como num coração, num cérebro podem ser plantadas verdades que mudam o pensamento, a ideologia, a maneira de ser, muda a nossa natureza, os nossos desejos, nós nos tornamos criaturas novas, né? E aqui nós já trazemos uma ilustração bem simples, né? Como uma semente, ela tem que morrer para deixar de ser semente, para então se tornar uma pequenininha planta. Para que algo possa crescer em nós, algo precisa morrer. Da mesma maneira, isso envolve sacrifício, como Jesus se sacrificou, nós precisamos sacrificar nosso eu para sermos transformados por essa semente. O reino de Deus não devia prevalecer pela força de armas, nem por intervenções violentas, mas pela implantação de um princípio novo no coração dos homens. Eis aqui o maior motivo para a falta de compreensão dos seus discípulos e judeus e israelitas daquele tempo. Eles queriam um revolucionário, um libertador que pegasse as armas, que os libertasse exteriormente, fisicamente do jugo dos impostos romanos. Mas a maior missão de Jesus aqui na Terra foi o quê? Deixar a verdade da lei do reino eterno de Deus em cada coração. Era uma missão muito mais complicada que matar, guerrear e ter a vitória. Por quê? Porque envolvia mudança de natureza carnal por uma natureza espiritual. Era complicada ou não a missão de Cristo? E aí vamos nós ilustrando através das parábolas. A palavra de Deus é a semente. Toda semente tem em si um princípio germinativo. Então, Jesus é o semeador e a palavra de Deus é a semente, tá bom? Nela está contida a vida da planta. Do mesmo modo, a vida na palavra de Deus. Cristo diz: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Como é que Deus criou todas as coisas, o universo? Pelo poder da sua palavra. Como que ele pode nos transformar? Pelo poder da sua palavra. Como que ele nos faz criaturas novas? Pelo poder da sua palavra. Como nos alimentamos todo dia nossa mente e nosso espírito? Pela sua palavra, tá bom? Então nada muda. Desde a criação até a redenção, os objetivos são os mesmos. O tema predileto de Cristo era o amor paterno e a abundante graça de Deus. Demorava-se muito sobre a santidade de seu caráter e de sua lei, e apresentou-se a si mesmo aos homens como o caminho, a verdade e a vida. Para quem? Entre o homem e Deus, né? O Pai. Sejam estes os temas dos ministros de Cristo. E nós, na Escola Sabatina, estamos estudando isso, né? Como compreender um Deus infinito e o balanço correto entre justiça e misericórdia, dosados pelo amor. O melhor equilíbrio apenas pode ser tomado e decidido por um ser sábio, né? Infinito, o nosso Deus. Então está aí a semente caindo em diferentes campos, tá bom? Então, a semente é a palavra de Deus, e vamos pegando aqui no texto bíblico, na sequência, o que vai ocorrer? Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Agora, depois dos discípulos não terem compreendido, ele vai explicar. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O maligno se apresenta de diversas maneiras. O intrigante é que ele pode se apresentar das mesmas maneiras que Deus pode se apresentar. Deus pode utilizar um pastor, o maligno também. Deus pode utilizar um padre, por que não? O maligno também.
o seu pai, a sua mãe, seus irmãos, um vizinho. Deus pode usar todas essas pessoas para semear, compartilhar a semente, mas o maligno também, no sentido de dizer, né? Não creia, isso é bobagem, isso é tradição, é, isso vai levar você a mudar de vida, viva a sua vida feliz, não se junte a esses extremistas, sabatistas, né? E um vizinho de bom coração pode convidar você para assistir a Semana Santa e te entregar um livro, O Grande Conflito, e te ajudar e orar por você. Então vejam, né? Como o inimigo e Deus podem usar os mesmos instrumentos para que a semente cresça ou seja arrancada de nós. Ellen White continua dizendo, né? Os fariseus compreendiam a significação da parábola é, de Cristo, mas o seu ensino lhes era indesejável. Faziam como se não compreendessem. Então, racionalmente entenderam que a mensagem era para eles, porque eles acusaram ele de fazer milagres por Beelzebul. Então, aí veio a história e ele estava atingindo eles com a ilustração dos campos, né? Então, fingiam não entender. A grande massa envolvia-se no maior mistério, ainda o propósito do novo mestre, cujas palavras lhes moviam tão estranhamente o espírito e tão amargamente desapontavam as ambições. Os discípulos mesmos não compreenderam a parábola, mas foi-lhes instigado o interesse, foram ter depois, particularmente com Jesus, e pediram a explicação. Essa questão da semente no caminho, né? Um dos primeiros, o primeiro dos campos, né? É, vai relatar a ação do inimigo arrebatando qualquer lembrança, registro da mensagem no coração e na mente das pessoas. Você já ouviu o evangelho? Você talvez se afastou da igreja e agora está voltando? Ou você está entrando numa igreja e levando a sério, entre aspas, pela primeira vez e se maravilhando com essas verdades? Você já abandonou a sua cultura, né? As tradições ou um conhecimento prévio que você tinha a respeito de Jesus, da Bíblia, deixando de lado preconceitos, julgamentos? Talvez você mudou de igreja. Você, ou por outro lado, você já está há algum tempo aqui, você começou a ver que a igreja tem pessoas falhas, existem pessoas com dificuldades como você, ou você está encontrando dificuldade de relacionamento na igreja que você está frequentando, né? O que for e o que estiver acontecendo tiver acontecido com sua experiência é resumido nos campos onde a semente cai, tá bom? Então, o fato é que nós vamos entender que em algumas situações a planta nasce, porém a raiz é muito fraca. Ela não tem força suficiente para se adentrar no campo para colher os nutrientes. E os frutos não chegam, não aparecem. Esses seriam os ouvintes espiritualmente falando superficiais. As verdades entram no ouvido e passam pelo outro e não tem efeito, não há uma decisão. Parece que fica um conhecimento frio. Conhecer as verdades da Bíblia apenas por conhecer, não havendo uma decisão, esse evangelho é frio, é morto, né? Escolhem se manter, muitos deles, com a cultura, com a tradição, com a mídia, com o que se fala por aí em termos até mesmo de ciência, etc. Tá bom? Então, o que ocorreu no passado também ocorre nos nossos tempos. Nos dias de Cristo, os rabinos forçavam uma construção mística sobre muitas porções das Escrituras. Por quê? Porque o ser humano, no seu orgulho, ele chama para si atenção para o seu conhecimento filosófico de línguas de origem, né? Nesse caso hebraico, aramaico. Imaginem eles doutores da lei e eles traziam uma interpretação que só eles poderiam ter, o povo mais simples não teria, e eles dominavam as massas daquela forma. Então havia todo um propósito por trás. E o inimigo, enganando esses líderes religiosos, estava manipulando eles para eh, nem sequer a semente chegar, né, para essas pessoas, através dos profetas, né?
porque os claros ensinos da palavra de Deus lhes condenavam as práticas, procuravam destruí-los à força. O mesmo acontece hoje. Existem pregadores, pastores, padres que podem destruir a sua fé, o pouco que você está aprendendo hoje? Existem, né? Filosofias mirabolantes, palestras, shows, de maneira que se enche de uma parafernália completa aquilo que de maneira pura e simples poderia mudar o nosso coração, né? A verdade é a palavra de Deus. Deixa-se parecer a palavra de Deus cheia de mistérios e trevas para desculpar as transgressões de sua lei. Então hoje não é diferente, tá bom? Até mesmo com os líderes religiosos. Então, qual é a ilustração que Jesus utilizou para descrever a ação do inimigo roubando a cena da semente? Perdão, eu queria ler essa citação antes de nós falarmos das aves. Pesquisas científicas tornam-se ilusórias, porque seus descobrimentos são mal interpretados e pervertidos. A palavra de Deus é comparada aos supostos ensinos da ciência, sendo considerada incerta e indigna de confiança. Assim, é implantada no espírito dos jovens a semente da dúvida, e no tempo da tentação germina. Quer dizer que o quê? O joio pode germinar, o espinho pode crescer e germinar também, tá? Ao perder a fé na palavra de Deus, a mente não tem guia, nem salvaguarda. Os jovens são levados a caminhos que desviam de Deus e da vida eterna. E aí eu falo, esse texto cabe com a aplicação das aves. As aves vieram e comeram as sementes, levaram, pegaram e arrebataram de qualquer contato com a água e com o solo. Então, o inimigo vai usar a ciência, a religião, os colegas, os amigos, até mesmo familiares, para trazer mentira, dúvida, sugestões de não mudar a vida, os hábitos. eh, Ele vai alimentar orgulho. Você não precisa mudar, você já é uma pessoa boa, tem uma consciência limpa, você é um bom cidadão, paga seus impostos, não faz mal para ninguém. E esses quatro, cinco argumentos que são de praxe, o que a maioria das pessoas falam, leva elas a não conhecer mais a palavra de Deus. Ou muitos têm uma preguiça mental. Não querem aprender, preferem um filme, uma novela, em lugar de estudar a palavra de Deus, né? Nasci assim, vou morrer assim, e aí muitos repetem o síndrome de Gabriela. E o inimigo vai fazer de tudo para que essas pessoas possam desistir de qualquer contato com a palavra de Deus. Ou até mesmo muitos poderiam dizer: a parábola do semeador eu já conheço, para que que eu vou assistir ouvindo novamente algo que eu já conheço, né? E nós sabemos, né, pela ação do Espírito Santo, que pela repetição nós podemos aprender também. E nunca está, e nós vamos, na verdade, descobrir a cada leitura nova quão maravilhosa é a palavra de Deus. Novas descobertas sempre vêm e chegam até nós. Lucas 8, 12. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem, crendo. Essa é a ação do inimigo das almas. Ellen White comenta, dizendo: enquanto os anjos do céu se esforçam para impressionar os corações com a palavra de Deus, o inimigo está alerta para torná-la sem efeito. Com fervor só comparável à sua maldade, procura frustrar a obra do Espírito de Deus. Enquanto Cristo, pelo seu amor, atrai a alma, Satanás procura desviar a atenção daquele que é movido a buscar o Salvador. Preocupa a mente com projetos mundanos, instiga a crítica ou insinua dúvida e incredulidade. E sejamos honestos, argumento para não ler, estudar, conhecer, não ir para a igreja, não ter a comunhão com Deus, existem muitos e milhares. Sim? É uma questão de vontade humana aliada ao milagre da ação divina, né? Que leva
a germinação da palavra de Deus no nosso coração. Versículos 20 e 21. O que foi semeado nos pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Estamos indo, deixamos o caminho, as sementes que caíram no caminho e estamos agora vendo a interpretação de Cristo das sementes que caíram nos pedregais. Então, primeiro o quê? Novamente, ouve a palavra, a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então, neste caso, não é a dúvida, mas sim os problemas, as dificuldades da vida cortam os nutrientes e a raiz, que era muito pequena, ela deixa de existir. É, os pedregais, aqui uma ilustração apenas, para a gente comentar um pouco, né? Você já colocou pedras no seu jardim? Qual o efeito? As pedras acumulam calor, né? E podem eliminar, inclusive, né, ervas daninhas e muito mais as plantas. Então, elas representam as pessoas que, por causa dos problemas e das dificuldades, se afastam ou fecham seu coração ao ensino da palavra de Deus. E quem não atravessa ou passa por dificuldades? Sejamos honestos, né? Porém, Jesus tem uma promessa para nós: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, se você ainda não teve problemas, é porque algo estranho está ocorrendo com sua vida, tá bom? Não estamos querendo jogar praga, não é isso, mas é natural que nós tenhamos problemas e dificuldades. Então, crendo ou descrendo se os problemas virão, é melhor estar ao lado de Cristo, né? Então, vejam, a planta, a semente germinou, cresceu, porém as raízes eram curtas, sem profundidade. O que isso significa? Não foi alimentada, não foi cuidada, não foi preservada, e o sol, né, a queima, a angústia, qualquer ilustração dessa natureza, servem para entendermos que a planta morre. Então, as provações, as oposições da família, no trabalho, pressionam a pessoa para ela desistir, tá bom? É, eu não vou para a igreja, fulano pisou no meu calo, eu não gosto, da maneira como o pastor me tratou, alguém falou mal de mim, me olhou meio estranho, e qualquer coisa é pretexto para deixarmos de ler a Bíblia e ir para a igreja, comunhão com os irmãos, né? Se abandonamos a igreja por causa das pessoas, é bem provável que nós tenhamos ido para a igreja por causa dessas pessoas e não por causa de Jesus. Pessoas que saem da Bíblia e se afastam de Deus por algum vício, talvez até um mandamento que ele aceita e entende como verdadeiro, mas não tem a fortaleza e a confiança de colocar em prática, né? A pessoa se desanima e também se afasta. Ou às vezes nós pensamos, né? Como se na figura de uma plantinha que está crescendo, estamos acompanhando, vamos para a igreja, e de repente ouvimos uma mensagem e pensamos, nossa, essa mensagem é para aquele irmão, ele deveria ouvir, ele deveria mudar de vida, aquele que falou mal de mim, me causou aquele problema. O interessante e engraçado é que aquele fulano deve estar pensando o mesmo de mim, né? Quando ouvindo um outro mensageiro, ele fala, fulano deveria ter ouvido, acompanhado essa mensagem. Então, essas características são de pessoas que estão em vias de transformação, mas elas desistem no meio do caminho. O que Ellen White comenta? Muitos que professam religião são ouvintes de pedregais. Como a rocha está sobre o sedimento de terra, está o egoísmo próprio do coração natural sob os bons desejos e aspirações. O amor ao próprio eu não está subjugado. Ainda não viram a extraordinária iniquidade do pecado e o coração não está humilhado pelo sentimento de culpabilidade. Esta classe pode ser convencida com facilidade a perecer de promissores conversos, mas só possuem uma religião superficial. Tomara que esse não seja o seu caso, o meu caso.
A semente lançada no pedregal encontra um solo pouco profundo. A planta brota rapidamente, mas as raízes não podem penetrar no rochedo, a fim de obter nutrição para sustentar seu crescimento. E logo perece. Muitos que professam religião são ouvintes de pedregais. Como a rocha está sob o sedimento da terra, está o egoísmo próprio do coração natural sobre os bons desejos e aspirações. Essa parte nós já lemos, né? Então, aqui ficou repetido. Então, precisamos ter clareza de que é bom que estejamos animados, empolgados, o primeiro amor trabalhando em nós, o Espírito Santo, mas cuidemos para manter isso, esse mesmo desejo de conhecer mais, e não nos afoguemos com as dificuldades, com os problemas que poderão vir na família, na igreja, etc. Muitos aceitam o evangelho para escapar ao sofrimento e não para serem libertos do pecado. Quantas igrejas tem por aí, né, que oferecem dinheiro, bênçãos, o amor de volta à conquista de um projeto, mas não oferecem um coração transformado, não oferecem libertação do pecado. Então, as pessoas buscam nas igrejas um produto, né, que amacia o ego e apenas lhes digam: olha, você basta crer em Jesus que você será salvo. Verdade correta, porém incompleta. Nós vamos ver de que o evangelho precisa germinar, a planta nascer, crescer, trazer frutos e continuar o crescimento, tá bom? Então, lembram-se que a gente sempre falou no estudo do santuário, a salvação não é um evento, é um processo. Vamos para o texto bíblico, Mateus 13, 22. Agora vamos para os espinhos. Estamos mudando para o terceiro terreno. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra. Então, o que ocorre neste caso? É, os cuidados do mundo, tá bom? A sedução das riquezas não são os problemas, agora são o quê? Os prazeres, as situações que facilitam, né, para o engano, as riquezas, o orgulho, a fama, etc. Existem milhares de testemunhos, você poderia talvez até conhecer um. Eu vou contar um que conta que um homem com os 55 anos de idade, ele tinha se afastado da igreja quando era ainda novo, com 16, 17 anos, por um simples motivo. Ele queria se tornar rico. E ele viu que na igreja, da maneira como ele estava compreendendo os ensinos, ele nunca alcançaria isso. Então ele disse: eu quero aproveitar minha vida, quero cumprir meus objetivos e ser rico, ter bens. E ele alcançou seus objetivos. Ele se tornou um empresário, conseguiu muito dinheiro, cresceu na vida, ele teve uma família, mas já com os 55 anos de idade, ele perdeu a saúde nos dois rins e ele precisava tratar semanalmente, diariamente, os rins, fazendo hemodiálise. Até que ele se lembrou, obviamente, né, em tempos difíceis, de Deus, da sua igreja adventista da infância. Ele pediu e mandou chamar um pastor da igreja adventista, e lá foi o pastor para conversar com ele. Ele contou a história, e o pastor tristemente disse, né, que ele tinha tomado uma decisão equivocada, nada sábia. Enquanto ele estava pedindo a unção, lá fora estava sua esposa e filhos brigando, lutando pelos bens de quem seria a herança, como seriam distribuídos esses bens. E a dúvida desse senhor era: será que Deus pode me perdoar? E nós sabemos que a graça e a misericórdia pode, bem poderia, mas as consequências ficam, né? Nós não sabemos o desfecho, mas fato é que esse irmão recebeu a unção do pastor e ele veio a falecer. Confiamos, né, que Deus tenha tido misericórdia e concedido perdão, mas vejam como um exemplo apenas dentre muitos de alguém que deixou que os prazeres, o dinheiro, tirasse o seu foco das questões eternas. Um outro exemplo, né, o caso bíblico do jovem rico. Ele, pelo amor ao dinheiro, porque tinha muitas riquezas, preferiu não entregar aos pobres e seguir a Jesus, porque ele amava o dinheiro.
Então, será que nós podemos rejeitar a Jesus e a semente por nossos planos de sustento, de carreira, de prestígio, de dinheiro, fama, ou porque apenas não temos tempo, porque o inimigo tira nosso tempo, né? Tantas responsabilidades, afazeres, coisas, né, para correr atrás, e o nosso coração está dividido entre todas as coisas materiais e a semente que Deus tem. Então, o inimigo nos ocupa o tempo todo para que nós não nos lembramos de Deus e muito menos de lermos a palavra de Deus. Se você não fizer na sua agenda e priorizar um tempo para com Deus, talvez você não se dedique a esses momentos de comunhão. Então, e a família, os filhos estão e a nossa saúde estão sofrendo consequências dessa falta de tempo, né? Isso é muito triste. Vejamos o que ela comenta a respeito desse assunto, né? Essa ilustração fala a respeito do que estávamos comentando. Os espinhos podem sufocar a semente que começa a nascer. Às vezes, os anseios da alma são pela santidade, e o céu, mas não há tempo para retrair-se do tumulto do mundo para ouvir as palavras majestuosas e autorizadas do Espírito de Deus. As coisas da eternidade são tidas como secundárias e as do mundo supremas. É impossível a semente da verdade produzir fruto, porque a vida da alma é utilizada para alimentar os espinhos do mundanismo. Que dura ela é, né? Mas ela é inspirada por Deus. Quando a palavra de Deus é posta de lado, é rejeitado também o seu poder de refrear as paixões pecaminosas do coração natural. Os homens semeiam na carne e da carne colhem a corrupção. Eu sempre me lembro de uma frase de um ancião da primeira igreja que eu frequentei no Brasil. Ele dizia: por trás de uma pessoa que abandonou a igreja, existe a história de uma Bíblia abandonada. Os espinhos do pecado crescem em qualquer solo. Não precisam de cultivo especial, mas a graça necessita ser cultivada cuidadosamente. Você não faz isso com seu jardim, suas plantas, quem tem essa experiência? Podar, cuidar, retirar as malezas, né? Cuidar da terra. Nós precisamos cuidar dessa sementinha que foi colocada no nosso coração. E parabéns por você estar ouvindo essa gravação, estar aqui na nossa classe bíblica, porque o Espírito Santo está tocando seu coração e você está aberto a aprender mais. Podem os homens professar crer no Evangelho, mas a não ser que sejam por eles santificados, nada vale sua religião. Se não obtiverem vitória sobre o pecado, este estará obtendo vitória sobre eles. E aqui não está falando do poder, né? Porque o poder para vencer o pecado vem de Deus. Aqui está falando o quê? Da ação, do resultado. Se nós temos graça e misericórdia, amor, onde abundou o pecado, superabundou a graça, então nós temos a solução para vencer o pecado. É uma questão de quê? De cuidar da planta, porque nós sim podemos vencer em Cristo Jesus o pecado, tá? Então isso é muito importante, o crescimento, né, até gerar frutos. Vamos para o texto, né? Numa mensagem atual, Lucas 8,14 diria, né? As sementes que caíram entre os espinhos representam aqueles que ouvem a mensagem, mas não permitem que a mensagem mude suas vidas, pois vivem preocupados por ter mais dinheiro ou por se divertir. Os comentários dela continuam. Muitos que podiam produzir frutos na obra de Deus tornam-se propensos a conquistar riquezas. Toda a sua energia é absorvida em empresas comerciais e sentem-se obrigados a desprezar as coisas da natureza espiritual. Deste modo, separam-se de Deus. É-nos recomendado nas Escrituras não sermos vagarosos no cuidado. Romanos 12, 11.
Devemos trabalhar para que possamos dar alguma coisa aos necessitados. Os cristãos precisam trabalhar, precisam ocupar-se em atividades e podem fazê-lo sem cometer pecado. Mas muitos se tornam tão absortos em negócios que não têm nem tempo para orar, para estudar a Bíblia, para procurar e muito menos para servir a Deus. Até mesmo no mundo, né, se fala uma frase que diz: nós corremos atrás do dinheiro e quando alcançamos o dinheiro, gastamos esse dinheiro para correr atrás do cuidado da nossa saúde. De tão enganoso, né, enganosa que é a proposta do inimigo de conseguirmos objetivos apenas materiais. Mas o que foi semeado em boa terra, este último terreno, e agora nós vamos para o fim do nosso estudo, foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100 e outro 60 e outro 30. Vejam que existe o terreno bom, existe esperança, existe, né, resultado e transformação. Então não é apenas ouvir, precisamos compreender, assimilar, decidir. O terreno bom representa a todos aqueles que ouvem e não rejeitam a palavra de Deus, estudam, perseveram. O evangelho cresce e se multiplica na sua vida. A semente germina, ela morre, a plantinha cresce, a raiz se fortalece, se torna uma árvore e os frutos aparecem, não pelo esforço próprio, e sim por resultado da ação do Espírito Santo, né? Então, a lei do reino eterno de Cristo é o crescimento. Se você é adventista há 30, 40, 20 anos atrás e você continua sendo o mesmo adventista que o tempo que eu comentei, existe um problema, ok? O chamado para todos é a entrega total e a mudança de caráter para nós nos assemelharmos a Cristo. Não pelo objetivo, mero objetivo, e sim porque esse evangelho, essa palavra muda o nosso ser, tá bom? Então, os frutos são a consequência natural da planta crescendo. Então, se não dará ou se não deu fruto, é porque ainda não o evangelho não fez diferença para nós nas nossas vidas, tá bom? Precisamos apenas perseverar. Não fique se autoculpando, monitorando, né? Ou olhando só para si. Apenas olhe para Cristo. Tenha comunhão com Ele, ore e os frutos vão aparecer. Não se preocupe com os frutos, tá bom? É, ela vai comentar também bastante a respeito desse bom terreno. Todos os que vão a Cristo com o desejo de um mais claro conhecimento da verdade, o receberão. Ele lhes desdobrará os mistérios do reino dos céus, e os mesmos serão compreendidos pelos corações que anelam conhecer a verdade. Uma luz celeste raiará no templo da alma e será revelada a outros como o brilho refulgente de uma lâmpada em estrada tenebrosa. Quais são outras palavras que os evangelhos usam? É interessante, eu fui atrás desses detalhes, né? Os evangelhos se complementam. Sobre o terreno bom, Marcos diz o seguinte: e estes são os que foram semeados em boa terra, os que ouvem a palavra e a recebem. Mateus disse e compreendem. Marcos vai dizer o quê? Recebem. O que vai dizer Lucas? Lucas vai dizer da boa terra, esses são os que ouvindo a palavra a conservam. Perceberam a diferença? Um evangelho complementando o outro. Ouvem, conservam, recebem, compreendem. Ok? Num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Igualmente, seus servos precisam sair para semear. E aqui já está falando para você e eu. Né? Discípulo segue e imita o mestre. Então, se o mestre espalhou a semente, o discípulo também precisa espalhar a semente. Quando Abraão foi chamado para tornar-se semeador da semente da verdade,
O que lhe foi ordenado? Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Abraão também deixou a casa e foi para o campo, né? Assim como Jesus. Por essa parábola, diz Jesus virtualmente aos seus ouvintes: não é seguro vos colocardes como críticos da minha obra, ou condescenderdes com desapontamentos por não corresponder a vossas opiniões. A questão de maior importância para vós é: como tratais a minha mensagem? De vossa aceitação ou rejeição da mesma depende vosso destino eterno. Então, o problema aqui não é eu represento o caminho, represento os pedregais, represento os espinhos. Não, a questão podemos até identificar-nos numa dessas situações, com base no nosso histórico. Mas a questão principal é que Jesus pode nos mudar de pedregais para terreno bom, dos espinhos para o terreno bom, do terreno do caminho para o terreno bom. Precisamos o quê? Apenas aceitar. Aceitar essa mensagem. O coração honesto e bom de Lucas, né, do qual fala a parábola, não é um coração sem pecado. Então vejam, nós não precisamos, deixa eu mesmo preparar o meu terreno, deixa limpar o meu coração, deixa ver com minha própria força de vontade, com meu próprio esforço, mudar a minha natureza. Impossível. É como colocar gasolina no fogo, se a gente, pelas nossas próprias, tentarmos fazer essa mudança. Então, não significa que o terreno bom seja sem pecado, pois o evangelho deve ser pregado aos perdidos. Cristo disse: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Quem se rende à convicção do Espírito Santo é o que tem coração honesto. Só isso. Basta o quê? Se render. Não existe aqui, olha, esse professor conhece tanto de Bíblia, eu nunca vou me tornar como ele, olha como ele explica. Não. O Senhor vai transformar o seu ser e, preservando as suas características pessoais, você vai gerar frutos. Ele vai te conceder dons não iguais das pessoas que talvez você admira, né? Ele vai te conceder dons diferentes, não significando que sejam melhores ou piores. Reconhece sua culpa e sente-se necessitado da misericórdia e do amor de Deus. Tem desejo sincero de conhecer a verdade para obedecer-lhe. Verdadeira santidade é integridade no serviço de Deus. Essa é a condição da verdadeira vida cristã. Cristo requer a entrega sem reservas. O serviço não dividido exige o coração, a mente, o intelecto e as forças. O eu não deve ser acariciado. Quem vive para si mesmo não é cristão. Se Jesus entregou tudo por nós, deixou tudo lá do céu, deu a sua própria vida, ele exige o mesmo de nós, os seus discípulos. E nós, entendendo essa entrega, com alegria entregamos tudo também, não é? Desta maneira, nos ensina que se a palavra de Deus não executar a sua obra em nosso coração e vida, devemos em nós mesmos procurar a razão disto, um autoexame, né? Mas o resultado não está além de nosso controle. É certo que não podemos transformar-nos, mas temos o poder de escolha e depende de nós o que queremos ser. Os ouvintes comparados com o caminho, ou com os pedregais, ou com o chão cheio de espinhos, não precisam permanecer assim. Entenderam? É uma questão de escolha. Você não foi predestinado para ser pedregal. Você não foi predestinado para ser espinho. O inimigo te colocou lá, roubou as verdades, enviou situações complicadas. Os prazeres da vida estão tomando conta da sua existência. Não tem problema nenhum. Todos nós transitamos em algum momento por essas situações. O que precisamos apenas, o quê? Escolher. Escolher. Logo no início da vida cristã, deve ensinar-se aos crentes seus princípios fundamentais. Deve-se lhes ensinar
que não serão salvos somente pelo sacrifício de Cristo, mas que também devem tornar a vida de Cristo a sua vida e o caráter de Cristo o seu caráter. Lembram-se, em qual das igrejas irmãs nossas se ensina que você tem que mudar de vida? Apenas se ensina aceite Cristo e acabou por ali. Como a gente disse na história do santuário, né, na liturgia. A salvação é um crescimento constante, uma mudança de vida, para termos a alegria de guardar os mandamentos de Deus e vivermos a realidade dos céus aqui nessa terra, né? Mesmo com uma natureza pervertida. Ensine-se a todos que precisam levar os fardos e renunciar às inclinações naturais. Isso também é uma escolha. O poder vem de Deus, mas é uma escolha nossa. E terminamos com o texto, né? João 10, quando ele diz, né? Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um só pastor. Creio eu que existam pessoas que não são adventistas, ou que estão retornando, ou que estão há pouco tempo no adventismo. Como for, há esperança para todos. Não existe vantagem quem chegou primeiro nessa comunidade. Como termina a parábola? Gerando frutos 100, 60 e 30. Eu não tinha entendido por que Jesus usava esse número. É um número apenas ilustrativo, né? Mas se você fizer uma conta bem rápida, né? Com 1 grão de milho, quantos grãozinhos de milho você pode obter se essa plantinha crescer, né? Um milho completo vai ter centenas de grãozinhos. Então vejam, os frutos são milhares. A multiplicação dos frutos é obra e ação do poder de Deus. Não se preocupe com os frutos, apenas cuide da plantinha, tá bom? Precisamos de fé, esperar no Senhor, aguardar e Ele nos dá o poder para obedecer, tá bom? O Espírito Santo dará frutos e frutos para a eternidade. E nós terminamos com esse texto bíblico que diz, texto bíblico não, perdão, de Ellen White, Parábola de Jesus, página 37. A planta não germina, não cresce nem produz frutos para si mesma, mas para dar somente semente ao semeador e pão ao que come. Vejam esse princípio do reino de Deus. Não é para o nosso benefício, embora nós sejamos beneficiados, né? É para os outros, para que o semeador nos use, para que ele tenha mais semente e para alimentar outros que carecem dessas verdades. Igualmente, ninguém deve viver para si mesmo. O cristão está no mundo como representante de Cristo para a salvação de outros. E se nós estamos estudando a Bíblia e as parábolas hoje, é porque alguém semeou no coração de alguém. E não sabemos quantas gerações antes de nós, né, com sofrimento, perseguições, idade, né, média, escura, o protestantismo mudou, vimos o surgimento de várias igrejas e nós estamos aqui hoje, né? Pela graça e misericórdia de Deus. Que Deus nos abençoe, que você decida continuamente cuidar dessa planta, estudando mais, compreendendo, recebendo, abraçando essas verdades, tá bom? Vamos orar. Querido Pai, nosso bom Deus, Senhor, te agradecemos mais uma vez por uma história tão bonita, tão simples, porém tão profunda a respeito do que o Evangelho pode fazer por nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deseja um coração puro, renovado, transformado, não apenas uma ação miraculosa de uma transformação imediata. O Senhor respeita nossos hábitos, nossos desejos, e por isso, aos poucos e continuamente está transformando eles. Pela fé, nós cremos no Teu poder para que essa transformação ocorra até que estejamos maduros e o Senhor venha para colher os frutos. Que todos nós sejamos nesse processo de amadurecimento, de entrega. E se há alguém aqui que está ouvindo a voz do Espírito Santo, que não rejeite, que se entregue, seja indo para a igreja, assistindo um convite, ouvindo um livro,
se batizando, fazendo planos para estudar melhor e conhecer a tua palavra, para que aos poucos possamos ajudar outros com os frutos que o teu Santo Espírito pode gerar em nós. São bênçãos que nós pedimos, Senhor, e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.